qual que é a relação de João Calvino e da sua teologia com o restante da tradição e da teologia reformada. Calvinistas e calvinistas, parem tudo que vocês estão fazendo e deem uma olhada nesse maravilhoso lançamento da editora Pronobis. Olha isso aqui, gente. Não, palmas para a editora Pronobis. Calvino e a tradição reformada, do Richard Muller, prefaciado pelo nosso querido Heber Campos Jr. Gente, isso aqui é material de qualidade, é sobre esse super lançamento que nós vamos falar hoje, tá? E o que nós podemos aprender com esse livro maravilhoso do Muller. Para quem não conhece, Richard Muller é autoridade mundial em teologia histórica, especialmente teologia da Reforma e de pós-Reforma. Ele também é muito bom em teologia medieval. E quando a gente fala muito bom, gente, é que o cara leu tudo que existe de fonte primária em latim, em grego, em tudo quanto é língua que tiver. E ele também lê tudo que tem de fonte secundária e terciária, ou seja, os comentários e os livros que escreveram sobre esses caras. Ele tem Magnus Opus dele é um volume, um livro de 4 volumes chamado Dogmática Reformada Pós-Reforma, né? Só tem em inglês, que é gigantesca, realmente ele tratando exaustivamente sobre a teologia do século XVI, XVII e XVIII. Ele é realmente um gigante da teologia histórica e da teologia sistemática também. Ele é, sem dúvida, um teólogo que vai agregar muito para a teologia brasileira, e ele está no topo do mundo, assim, digamos, de ser uma autoridade na sua respectiva área, tá, gente? Então, nós vamos ter mais livros em português do Richard Muller, estamos tendo vários livros já traduzidos em português, a Vida Nova tem livro dele, outras editoras também, e agora a Pronobis. Livraço, gente, capa maravilhosa, diagramação maravilhosa, muito bom, tudo, tá muito mais bonita a capa em português do que em inglês, diga-se de passagem, tá? Bom, neste livro, esse livro é uma série de ensaios do Richard Muller, é um trabalhar mais atual de umas obras dele, tem 2 livros, 2001 e 2003, o primeiro chama Unaccommodate Calvin, tratando sobre a teologia de Calvino, de uma forma, não vamos domesticar Calvino, vamos deixar Calvino falar por si mesmo. O segundo livro, alguns anos depois, é After Calvin, ou seja, esses 2 livros são bem acadêmicos, bem densos, e aqui é uma culminação dessas 2 pesquisas nestes ensaios aqui, focando na questão da cristologia e da Ordo Salutis, que é a ordem de salvação, tá? Bom, o que ele desmistifica e o que ele ensina, além de você vai aprender, cada linha que ele fala é muito conteúdo, é muito bem pesquisado, muito bem documentado. Como eu falei para vocês, leu tudo que existe sobre o assunto, né? Bom, primeiramente, existia uma narrativa há um tempo atrás que ele rebenta, ele acaba com ela, que é a narrativa de Calvino contra o calvinismo, tá? Que Calvino era alguém influenciado pelo humanismo renascentista da sua época, e a tradição reformada é muito influenciada pelo escolasticismo, tá? E isso existe uma descontinuidade. Calvino seria contra a tradição reformada posterior, a alta-ortodoxia reformada seria uma corrupção, uma perversão, um esfriamento da teologia mais humanista de Calvino, tá? Quando eu falo humanismo, eu estou querendo dizer especificamente do Renascimento italiano, ali do final da Idade Média, que Calvino e Lutero são influenciados, tá? Ele vai acabar com essa narrativa, mostrando que existe uma continuidade muito grande entre Calvino e a tradição calvinista posterior, obviamente, né? E ele vai dizer que a gente precisa ver Calvino como sendo um expandir, um enlargamento, por assim dizer, da teologia medieval sadia, tá? E a tradição reformada posterior, século XVI, XVII, XVIII, como sendo um expandir da tradição dos escritos de Calvino, melhor dizendo, tá? Então, existe essa continuidade, mas existe essa expansão. A teologia ela não fica parada, né? Ela deve sempre crescer e frutificar nesse sentido, tá? Então, ele vai tratar dessa questão, tá? Ele vai mostrar, por exemplo, muito importante, que calvinismo é, às vezes, muito mal definido e mal interpretado, obviamente, até mesmo pelos calvinistas. Quando a gente reduz, por exemplo, a tulip, né, algumas questões, ele vai dizer, por exemplo, que existem alguns teólogos calvinistas do século XIX que vão fazer uma leitura errada da tradição reformada, tá? E nas sistemáticas deles, eles vão lá colocar o ponto central da teologia calvinista reformada é a predestinação. Isso é um erro crasso e muito grande, que é corrigido por muita gente. O Muller é um desses gigantes que corrige muita coisa aí, tá? E ele vai mostrar que o calvinismo não é um movimento monolítico, no sentido de Calvino é o rei e todo mundo que concorda com Calvino é calvinista, e todo mundo que discorda um ponto sequer de Calvino não é calvinista, tá? Isso está
muito longe da verdade. O movimento reformado, ele é mais amplo do que uma pessoa só, é muito mais amplo do que Calvino. Existem centenas e centenas de teólogos, segunda metade do século XVI, pós-morte de Calvino em 64, né? Então, década de 60 do século XVI, 1560, até lá depois de 1700, né, 1700 e pouquinho, nós temos aí centenas e milhares de teólogos reformados, calvinistas, que vão desenvolver, aprimorar, melhorar, deixar mais claro muita coisa de Calvino, tá bom? Então, gente, esse livro aqui é maravilhoso, só para vocês terem uma ideia, né, do índice aqui, né? O capítulo 1 se chama Da Reforma à Ortodoxia, a tradição reformada no início da modernidade. Ele vai, capítulo 2, Calvino era calvinista, ele vai definir, colocar o problema da tulipe e tudo mais, né? Capítulo 3, Calvino sobre a satisfação de Cristo e sua eficácia. A questão da expiação limitada em Calvino é um ponto debatível também, né? Ele vai colocar Calvino debatendo ali com vários teólogos, como Amirault, né? Com o John Davenant. John Davenant, eu li ele muitos anos atrás, o comentário dele sobre Colossenses, e ele tem uma pegada de universalismo hipotético, né? Pode ser que todo mundo seja salvo no final, seria uma hipótese interessante e tudo mais, tá? Então, e capítulo 6 sobre a Ordo Salutis, capítulo 7 sobre a união com Cristo, e o capítulo 8 sobre Calvino, Beza e os reformadores posteriores, sobre a segurança da salvação e o silogismo prático. Gente, isso aqui é ouro puro, tá? Muito bom mesmo. Nós temos aqui praticamente quase 400 páginas, 375 páginas, tá? Orelha. Gente, o livro tá belíssimo, tá? E tá aí o Richard Muller, aqui para vocês darem uma olhadinha. O livro realmente está fantástico, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar o link aqui do site da Pronobis para vocês conhecerem esse material. E com certeza eu vou trazer mais estudos sobre esse livro aqui no canal. Se você quiser, comente aqui. Você ficou até o final do vídeo, comente aqui se você quer mais estudos sobre esse vídeo aqui no canal, né? Vale muito a pena esse material, gente. Com certeza aí o pessoal de hipercalvinismo no Instagram nunca vai ler uma coisa dessa. E é uma pena, né? Isso aqui é uma mina de ouro para a tradição reformada, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas e Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.